Boa noite, irmãos. Graça e paz. A graça do nosso Deus esteja conosco nessa noite maravilhosa. Diante dele, é uma honra estar aqui novamente com vocês, servindo ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor nessa igreja maravilhosa. E é tão aconchegante, é tão maravilhoso estar com irmãos, mesmo que não caminhamos juntos diariamente, mas é maravilhoso quando temos o contato, temos a mesma essência, porque é o mesmo sangue derramado sobre mim e sobre todos que estão aqui, que creram no nome de Jesus. É maravilhoso. Seja aqui na Presbiteriana aqui da Rosário, seja lá na Penha, seja lá no Jardim Piratininga, seja nos Estados Unidos, qualquer lugar. Somos parte do mesmo corpo, e isso é maravilhoso. Então é uma honra, irmãos, estarem aqui com vocês nesta noite. Irmãos, gostaria que vocês abrissem comigo o livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 1 ao 4. 1 ao 4. Abacuque 1 ao 4. Todos acharam? Ali depois de Naum, antes Sofanias, antes de Ageu, está mais próximo do Novo Testamento do que do começo do Antigo. Amém? Todos acharam? Amém. Então vamos à leitura da palavra do nosso Deus. Diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Até aí, irmãos. Vamos mais uma vez em oração ao nosso Deus. Deus Santo, neste momento, mais uma vez em oração a Ti, queremos clamar para que a Tua palavra seja pregada aqui, anunciada aqui, exposta, que haja exposição da Tua palavra, que esta palavra venha germinar em nossos corações, dando frutos, ó Deus, para que os nossos corações aqui, nesta noite, sejam todos quebrantados, levados a Ti, Jesus, de forma que não venhamos sair daqui como entramos, mas sim mais zelosos, como o profeta Abacuque, mais zelosos pela Tua obra, zelo pela Tua obra, pelas coisas do Senhor e pela Tua vontade, ó Deus. Faça isso, guarde as nossas mentes agora neste momento, para que não venha vagar em outras coisas durante a semana, o que temos que fazer, o que não temos que fazer, mas leve a mente de todos nós, todas as mentes aqui presentes, cativas a Tua palavra no Senhor, ó Deus. Faça isso, em nome de Jesus. Assim oramos com perdão dos nossos pecados, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, creio que a maioria aqui já deva conhecer, né, este livro, este profeta Abacuque. Já devem ter escutado inúmeros sermões referente a este livro que é grande, né, de 3 capítulos, rapidinho. A leitura é rápida. Se quiser ler um livro, falar que lê um livro da Bíblia, lê Abacuque, e já fala, né? Tem Filemão que é mais curto, né? Mas Abacuque também é curto e rápido. Uma breve introdução sobre esse livro, sobre esse profeta, né? O propósito aqui, né, deste livro, mostrando, né, o profeta anotando, era guiar Israel
né, em direção à fé, para passar para o que eles iriam enfrentar no futuro. No caso, o exílio babilônico, né? Por aquilo que seria terrível na vida deles. Então, isso era um direcionamento de Deus também para a vida do profeta, para guiar e conduzir também os corações daqueles israelitas. E também mostra, exibe o empenho e o zelo, né? Determinação também pessoal desse profeta. A gente percebe isso, né, neste livro, a determinação dele, pessoal dele, o empenho dele para conseguir a resposta de Deus, saber o que Deus tinha para o povo de Israel, né? Abacuque, ele foi um contemporâneo de Naum, Sofanias também, e de Jeremias, durante os reinados de Josias, ali entre 640 a 609 a.C. Joaquim, né? Joaquim. No caso, quando se passa essa história dele, é entre 609 a 598 a.C. Ali, o contexto da história, a Síria já havia sido destituída, estava saindo de cena, e a Babilônia, os caldeus, estavam entrando em cena. Como a gente pode ver na história, Nabucodonosor já tinha derrotado o Egito, ali em 605 a.C., e estava prestes a atacar Judá. Então, o cenário ali é que os babilônios já estavam devastando muitas nações, né? E estavam prestes a atacar. É como que na cabeça dos judeus ali, dos israelitas, já tinha mais ou menos, olhando eles, falando, nossa, perigoso, é iminência, né? Há perigo. Então, este era o contexto. Abacuque, ele era um verdadeiro profeta. Verdadeiro. Era um profeta que tinha um zelo pela obra de Deus, um zelo diferenciado mesmo, um zelo ardente pela obra de Deus, porque a gente percebe isso neste livro, né? Pela glória do Senhor, ele tinha esse zelo, né? E o interessante desse profeta, que não é igual aos outros profetas, não é uma mensagem de arrependimento, de pregação de arrependimento, levar o povo ao arrependimento, para que eles se arrependam, haja o avivamento, e aí Deus reconstitui tudo, sara, cura, e aí eles ficam novamente, continuam caminhando na presença do Senhor. É diferente. Aqui já mostra no início do livro, como a gente acabou de ler, a sentença revelada. É muito diferente, né? Já é um peso, como a palavra mesmo, sentença, já poderia ser traduzida aqui como peso, porque é uma mensagem pesada, é um fardo pesado. Agora, após essa introdução, eu queria abordar com vocês o primeiro ponto da mensagem de hoje. O primeiro ponto dessa mensagem, a mensagem que eu quero trazer hoje, é a resposta do Senhor. A resposta do Senhor, através das nossas orações. E o primeiro ponto é a oração não respondida. A oração não respondida. Eu pergunto aqui, para vocês lembrarem, trazerem a memória de vocês, se alguma vez na vida de vocês, ao longo dessa jornada, nessa caminhada cristã, vocês clamaram ao Senhor, oraram ao Senhor, e parecia que Deus não estava escutando até mesmo, não estava ouvindo você, porque você orou, continuou orando, clamando ao Senhor, e não houve resposta. Você não viu a resposta do Senhor no seu coração, ou aquela paz no coração enquanto você orava, ou as circunstâncias colaboravam para dizer que havia uma resposta sobre a sua oração, o seu questionamento, indagação com Deus. Não. Eu, particularmente, não só uma vez, mas algumas vezes, parecia mesmo que eu estava sozinho, parecia que eu estava orando e... Mas será que Deus não está me ouvindo mais? Será que eu pequei tanto que agora Deus falou assim, deixou eu? Isso é impossível, porque eu sei que agora eu tenho o Espírito Santo, sou selado pelo Espírito Santo, mas a sensação é essa, que Deus não está me ouvindo, que Deus não quer me responder. Aí eu penso, estou orando errado, devo estar clamando errado, oh meu Deus, devo estar pedindo errado. Assim era a sensação de Abacuque. De pensar, nossa, mas eu estou aqui falando, clamando ao Senhor e nada. O Senhor não me responde. O Senhor não está me ouvindo, não. E não era qualquer oração. Às vezes a minha oração é aquela oração meio resmungando, né? Estou ali indo para o trabalho e, ai Deus, não aguento mais. Às vezes, como o Rio mesmo mencionou aqui, às vezes é mais uma reclamação do que uma oração. É mais uma oração do que uma oração. Estou ali, ai Senhor, é isso, é aquilo. Aí tem aquela oração em espírito. Às vezes aquela oração no secreto ali, mais vaga. Oração mais ou menos.
Mas a oração de Abacuque não era qualquer oração. Era a oração. Percebam aí, nos primeiros versículos, principalmente no 2, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Percebam, aqui, o verbo clamar, clamar-te-ei, significa, ali no original, traz assim, na leitura do original, um pedido de socorro, um pedir socorro. Esse clamar é como você estivesse realmente, sabe quando alguém está sendo atacado, assaltado, está com perigo realmente de vida, e a pessoa pede socorro, sai gritando na rua pedindo socorro? É dessa forma que estava Abacuque, clamando por socorro, gritando socorro, pedindo socorro. E ele diz ainda, gritar-te-ei, que aqui no original significa também clamar, mas com o coração perturbado. Quantas vezes também não chegamos a Deus com o coração realmente perturbado, com várias emoções e sentimentos borbulhando dentro de você, um coração nada quieto, inquieto, que você vai deitar, você não consegue dormir, porque o seu coração está perturbado. Assim era esse gritar para Deus, gritar, pedir socorro, clamar a Deus. E muitas vezes, em várias situações ao longo dessa jornada, passamos por isso, ou vamos passar. Não passou ainda? Vai passar algum momento. O próprio profeta Abacuque, e não somente ele, passou por isso, como eu quero apresentar para vocês, que não é somente o profeta Abacuque que passa por isso, mas também tanto o Antigo Testamento quanto o Novo mostram homens que passaram por isso, da resposta, não ter resposta do Senhor. Podemos ver em Salmos, no livro de Salmos, o Salmo 13, ali no versículo 1 e 2, que diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Perceba, ali o salmista perguntando: Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai esconder o rosto de mim? Até quando eu vou chegar diante de ti e o Senhor vai, parece que fugir de mim? Até quando isso? Ou como Salmo 88 diz, 88:13, mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, até amanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Por quê? E nós temos isso. Temos essa aflição às vezes de clamar ao Senhor e perguntar por quê. Aí os pensamentos vêm na nossa mente: o Senhor não me ama mais. O Senhor não está ligando mais para mim, não está dando mais ouvidos às minhas orações. Os outros ele está escutando, mas a mim não está ouvindo mais. Vou ter que pedir mesmo, pastor, pastor, ora por mim, porque Deus não está me ouvindo não. É melhor orar por mim, porque a minha oração não está subindo. Mas não é isso, irmãos. E além dessa angústia do profeta que eu quero também trazer, o que afligia esse profeta não era qualquer coisa. Às vezes a nossa oração é por coisas que não são do peso, do calibre do que angustiava o profeta Abacuque. Percebam que trazia aflição ao coração do profeta. Nos versículos posteriores ele diz assim: por que me mostras iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois há destruição e a violência diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Ele fala que a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, e porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Aqui ele diz que há destruição, que há violência, que há contendas, há litígio e a lei se afrouxa. Destruição era literal mesmo, de olhar, ver coisas mesmo destruídas diante da nação, de uma nação que foi escolhida por Deus, que é uma nação que realmente tinha o zelo por Deus, e você olhar e não ver mais zelo por Deus entre a nação, não vê mais temor de Deus entre a nação, entre os irmãos. Imagina só uma igreja como essa, e a gente olhar
todos os irmãos, cada um por si, viva a sua vida e não ter zelo, fazer qualquer coisa que não agrade ao Senhor, é só destruição. É só destruição. Como ele diz, a violência aqui que ele diz era a violência mesmo. Violência física, né? Questão doméstica, violência doméstica, social, pela opressão dos ricos e dos poderosos. Parece que nem, né? A gente não vê essas coisas, né? Aos nossos dias, né? Não olhamos essas coisas. A diferença é que naquela época não tinha o Jornal Nacional, não tinha Datena, não tinha, né, Cidade Alerta, não tinha nada dessas coisas. Por isso que o profeta fala, por que me faz ver essas coisas? Por que o Senhor me mostra essas coisas? Eu estou vendo essa iniquidade. Ele estava vendo com os próprios olhos, ele não estava vendo através de uma televisão, ele estava olhando acontecer diante dele essas coisas. Então era muito difícil para alguém que era zeloso pela obra de Deus, pela vontade de Deus, e ver essas coisas. Ele via violência, via a opressão dos poderosos, via contendas entre os irmãos, entre famílias, que deveriam se amar. Litígio, ele via juízes, uma justiça injusta. Juízes que trocavam ali a sentença, o veredito na hora, para dar como que eu posso falar? A melhor forma, ajudar aqueles que eram ricos e poderosos, enquanto os pobres não ganhavam nada. Iam à justiça, clamavam por justiça aos juízes, mas não tinham justiça. Mas sim, os poderosos opressores tinham a justiça torcida para eles. De forma que um par de sandália compraria ali um processo, vamos dizer assim, para o juiz. Oferecia algo para o juiz ali e pronto. O juiz se vendia, de forma que torcia totalmente a lei de Deus. Totalmente aquilo que Deus ensinava para Israel. Então esse era o momento, a situação, o que afligia o coração do profeta. Essa lei que ele disse afrouxa, né? Essa lei que estava realmente trazendo o distanciamento, né, de Deus. Israel estava se distanciando de Deus de tal forma que tudo não colaborava, só distanciava de Deus. Então, as pessoas, hoje em dia, elas sofrem da mesma forma que o Abacuque estava sofrendo. Às vezes sofre pensando, nossa, mas por que aquela pessoa prospera tanto? Por que essas pessoas que são perversas, ímpios, que não estão nem aí para Deus, prosperam tanto? Por que Deus não está respondendo a minha oração? Por que eu sofro tanta oposição dos outros quando eu estou fazendo o meu melhor, quando eu estou entregando o meu melhor para Deus? E fica aqueles questionamentos, e Deus não me responde, Deus não me ouve, Deus não me escuta. Todos nós passamos por isso. E o profeta Abacuque também estava passando, mas por um peso muito maior. Algo muito maior. Porque eu fico pensando, né? Às vezes as nossas dificuldades, anseios aqui na terra, no nosso cotidiano, é sobre as coisas terrenas. Às vezes sobre o trabalho, às vezes sobre a questão, sei lá, da faculdade do filho, a questão das contas a pagar, ou viajar, ou coisas que são terrenas. Porque poucas vezes sofremos de tal forma como Abacuque sofreu pela obra de Deus. Muitas vezes choramos e clamamos ao Senhor com toda a força por coisas terrenas, do que pela obra de Deus, do que pelo zelo da obra de Deus. Quem é que se compara com Abacuque, de estar de tal forma com o coração tão aflito, que grita, pede socorro e clama ao Senhor pela obra de Deus, pelo mover de Deus na vida das pessoas, do que orar tão fervorosamente por coisas pessoais. Percebam que há uma diferença? Há uma diferença. Mas também temos essas aflições, como Abacuque teve. Então, não é somente conosco que não há uma oração não respondida. Até mesmo com os profetas isso aconteceu. Então, uma mensagem que também traz ao nosso coração que não é somente conosco, não estamos sendo esquecidos por Deus. Deus está sim escutando as nossas orações.
e vamos ver como Ele age. É que às vezes a gente acha que Deus age sempre da mesma forma. Há uma liturgia de forma que Deus age. Não. Deus age de diversas formas, até mesmo na resposta das nossas orações. E quero partir para o segundo ponto. A resposta de oração, a resposta do Senhor, às vezes não é agradável. A resposta do Senhor às nossas orações, às vezes, não são agradáveis. Oramos, suplicamos, mas às vezes não é agradável. Nenhuma forma agradável. Percebam, Abacuque orou, clamou, e não foi qualquer oração, ele não orou só um dia, ele orou incessantemente. Mas a resposta que Deus deu a ele após essa insistência dele em oração, não foi agradável. Então um ponto que eu quero abordar com vocês aqui é que nem sempre a resposta do Senhor é agradável através das nossas orações. A nossa pergunta, nossa indagação ao nosso Deus, a resposta que vem, muitas vezes não é agradável. E assim também aconteceu com Abacuque. Olha aí no capítulo 1, ainda no versículo 6, versículo 5 mesmo, que diz assim, a resposta do Senhor ali, né? Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. Olha aí, não crereis quando for contada. Versículo 6, pois eis que suscito os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. E aí continua a dizer o poder e a calamidade que viria sobre Israel, né? Deus mostra o poder ali de exército, de destruição que os caldeus tinham. Então perceba, Deus quando está em silêncio não quer dizer que Deus não está trabalhando. Quando Deus parece que a resposta não está chegando, não quer dizer que Deus não está ouvindo a sua oração e que Ele não está trabalhando em cima da sua angústia. Ele está trabalhando. Mas às vezes não da forma que queremos, pensamos, né, achamos. Ele está trabalhando, mas de outra forma. De outra forma que às vezes não nos agrada. E confronta até mesmo nosso compreender de Deus. Como confrontou o compreender de quem era Deus para Abacuque. Perceba que aqui Abacuque ele orou, clamou, mas quando Deus respondeu a ele, ele ficou totalmente... A gente vai ver a seguir, tipo, peraí, tá errado isso aí. Pedindo um avivamento. O que eu quero é que a igreja aqui receba um avivamento. Eu quero é que a igreja receba realmente ali, seja confrontada, haja arrependimento, haja perdão, e aí haja um avivamento, e que todos aqui se voltem ao Senhor e voltamos a seguir os trilhos corretos. A santidade, para que a injustiça se aparte e a justiça prevaleça, essas coisas, essas eram as coisas que estavam na cabeça de Abacuque. E outra coisa é que, irmãos, ainda que Abacuque não poderia ver o que Deus estava fazendo, que o seu servo, né, olhava as coisas ruins, mas Deus garantiu a ele que ele estava operando. Quando ele responde sobre ele levantar uma nação e essa nação ali vai oprimir a nação de Israel, vai dominar a nação de Israel, mostra que Deus é soberano e age com planos, com coisas que a gente não compreende, mas que Ele está no controle de todas as coisas, até mesmo de todas as nações, seja ímpia ou não. E ainda mais, Deus dá a Abacuque uma revelação e não uma explicação. Deus aqui não dá uma explicação. Tá vendo aqui, Deus, olha, vai acontecer isso por causa disso, disso. Por isso que eu vou fazer dessa forma, por isso que é assim que vai acontecer na sua vida. Não, Deus aqui dá a Abacuque uma revelação, pois aquilo que precisamos no momento de dúvida é de uma visão de Deus, de que o que Deus quer, e não de uma explicação. Uma coisa é certa para todo crente: Deus não deve explicação para nenhum de nós. Muito menos dos seus planos, muito menos da tua vontade. Quando oramos a Deus, suplicamos a Deus, Deus não deve explicação para nós.
Não deve, nenhuma. Mesmo que a visão seja pesada, mesmo que a revelação seja pesada, ele não deve explicação por que ele está fazendo isso. E ele não dá explicação. E aqui mostra isso. O Senhor não nos deve, né, como eu coloquei aqui, nenhuma explicação, mas em sua graça revela a si mesmo e suas obras àqueles a quem o busca. Porque quem buscou foi Abacuque, e Deus mostrou o que iria fazer. Isso é maravilhoso. Isso já é um privilégio de Deus ainda ter respondido a Abacuque, mostrando as suas obras, o que iria fazer. Então, como eu disse, não era a resposta de Abacuque. A gente pode perceber aí no capítulo 1, versículo 12 ao 13. Perceba aí esse conflito de Abacuque com Deus, né? Nessa questão da resposta do nosso Deus para Abacuque. Ele diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo. Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Olha isso. O que Abacuque está dizendo? O Senhor vai fazer isso mesmo. O Senhor levantou uma nação igual essa, pecadora, perversa, ímpia, que é totalmente ao contrário da sua nação, do seu povo escolhido, para disciplinar nós. Não, tá errado, né? O Senhor não contempla coisas que são ruins. O Senhor não contempla coisas que são perversas. O Senhor não pode ver o mal. O Senhor não pode ver a opressão. Não pode contemplar essas coisas. Como o Senhor vai usar essa nação? Como o Senhor pode usar uma nação ímpia que destrói tudo? Parece um monte de raposa destruindo as hortas. Parece que são animais selvagens. E o Senhor vai usar esse povo para o seu povo que é santo. E como ele diz, você vai usar um povo que é perverso, devora aquele que é mais justo. Perceba, né? Não estou entendendo. Abacuque não está entendendo. Assim, às vezes, somos nós, quando estamos orando a Deus e não entende como Deus quer agir na nossa vida. Mas o Senhor vai usar sofrimento mesmo para que eu possa crescer. Muitas vezes oramos para não passar pelo deserto. Muitas vezes oramos para não passar por provações. Mas a resposta do Senhor é: vai passar por provação. Ou a resposta é como para o apóstolo Paulo: minha graça te basta. Minha graça te basta. Né? O apóstolo Paulo podia falar: mas vai deixar esse espinho mesmo em mim? Machucando? Vai deixar isso em mim, na minha vida? Quantas vezes temos essa compreensão? Porque o Senhor é santo. Porque o Senhor é amor. Como é pregado em muitas igrejas, Deus é amor. Mas é um amor mais do mundo do que um amor de Deus mesmo. Um amor bíblico. Um amor que realmente corrige. Um amor que realmente disciplina. Porque esse é um amor verdadeiro. Que não passa a mão na cabeça, que quer ver os seus filhos crescerem, se parecerem com Jesus Cristo. Quando corrigimos, eu não tenho filho, mas os pais aqui, quando corrigem os seus filhos, o desejo é que eles cresçam e se pareçam com Jesus, cresçam se parecendo com o nosso Senhor Jesus, para andar nos caminhos do nosso Senhor, não é? Serem santos, homens e mulheres piedosos no futuro, bons pais, boas mães. Queremos isso. Se temos filhos, desejamos isso. E por isso, disciplina sobre os filhos. Por isso, correção para os filhos. Isso não é amor? Para o mundo, não. Deixa fazer o que quer. Deixa fazer o que lhe aprove no coração daquela criança. Ela quer fazer o que é bom para ela, mas não é assim que funciona com Deus. Então, até mesmo a disciplina, a dor, o sofrimento fazem parte da caminhada cristã. Mesmo que a resposta do Senhor seja sobre isso, sobre sofrimento, sobre provação, sobre dificuldades. Porque muitas vezes é. Eu olho para a religião cristã, vamos dizer assim, para as outras religiões, é uma diferença. A religião cristã mostra que o sofrimento e a alegria e a paz, elas caminham juntas. Elas andam juntas. Não andam separadas.
O sofrimento não foi arrancado do crente, não foi arrancado do cristão. Como o nosso Jesus ora, não oro para que tireis eles do mundo, né? Para que eles permaneçam sim no mundo, mas em nós. Santidade, sendo um, como eu sou um contigo. Então perceba que a resposta do nosso Deus, às vezes, é diferente do que achamos quem é Deus. Que é um Deus amoroso e não vai querer nada de mal. Nada que aconteça de ruim conosco. Ele não quer nada de mal mesmo para nós. Ele não quer nada de ruim para nós. Por isso que há disciplina, por isso que há muitas provações para forjar cada um de nós. E assim, também, para aqueles que pecam, levar ao arrependimento. Aqueles que estão pecando, que estão realmente se distanciando de Deus. Como aqui a nação de Israel. Mas Abacuque não estava entendendo. Tinha uma visão e uma teologia, às vezes meio ofuscada, de como Deus trabalhava com o seu povo. Mas a resposta de Deus foi totalmente diferente. Totalmente diferente. A gente vê que ele desejava, ali até no capítulo 3, no versículo 2, ele fala, né, para que envie um reavivamento ao povo. Porque, lembra que eu disse? Os outros profetas pregavam às nações, quando a nação já estava o caos, Deus levantava um profeta, era de urgência, ele ia, pregava aquela nação era levada ao arrependimento, eles se arrependiam e voltavam-se para Deus e continuavam trilhando a caminhada de santidade com Deus. Mas não foi dessa forma. Para Abacuque foi diferente, né? Foi um peso, uma palavra sentença, poderíamos colocar aqui como peso, um fardo, tanto para Abacuque, quando recebeu essa visão, quanto para passar para os israelitas. É um peso, é um fardo, irmãos. Imagina só, eu vim aqui pregar, falar assim, olha, a nação estrangeira está vindo aqui levar, vai destruir tudo, tomar nossas terras e vai levar todos nós cativos para outra terra. Não só levar, mas matar muitos. E isso é para a correção de todos nós. Isso é para o bem da nação. Que a mensagem mais pesada que essa, irmãos? E essa era a mensagem que Abacuque recebeu, né? Não havia sido uma resposta para Abacuque, coisa alguma, sabia, irmãos? A princípio, quando Abacuque recebe essa resposta, ele fala, não, isso aí não é a resposta não. Eu estou mostrando um problema, o Senhor me traz outro? Para Abacuque era esse entendimento. Senhor, eu estou te levando aqui um problema, agora o Senhor está criando um novo problema para nós. Não é assim, traz um avivamento e já resolve tudo. Leva o povo em arrependimento. Há uma incoerência aqui, não estou entendendo. Um Deus santo usar uma nação perversa, uma nação que é realmente ímpia, pecadora, e castigar um povo que é seu, especial. Eu não estou entendendo isso. Porque, irmãos, todos nós sempre esperamos um grande livramento. Sempre nós esperamos uma mudança radical quando estamos em oração. Esse é o nosso desejo. E não é ruim. Queremos sim que Deus nos livre do mal, queremos sim que o Senhor nos livre das coisas, muitas provações, tribulações, queremos algo radical que Deus intervém, acabe, cesse. Quanto tempo não clamamos na pandemia? Não oramos incessantemente, Senhor, faça acabar isso. Muitos irmãos estão indo, Senhor, cure nossos irmãos que estão internados, Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo, quantas vezes, mas Deus ainda, por a sua soberania, não exerceu, durante a pandemia, controle com mão forte? Não sabemos os planos de Deus, mas não passamos por ela. Passamos por ela. Mas muitas vezes queremos algo radical, que seja transformador. Mas nem sempre, irmãos, nem sempre Deus vai dar essa resposta. Não entregará isso a nós como uma mudança radical. E uma coisa interessante do que Abacuque ele diz, o Senhor está me mostrando isso por quê? O Senhor agora também está usando um povo que é perverso contra um povo especial, que é mais justo que eles. Uma diferença é que nós aqui conhecemos o Evangelho, para os que estão lá fora e não conhecem o Evangelho, é que o nosso pecado tem muito mais peso do que o pecado daqueles que estão lá fora e que não conhecem a Deus. O pecado nosso aqui é muito mais pesado que o pecado daqueles que estão lá. Porque nós aqui conhecemos a verdade. Nós aqui fomos libertos da escravidão do pecado. Nós aqui temos a visão realmente aberta. Nós temos o Espírito Santo. Aqueles só não me conhecem, só fazem segundo a sua natureza o que ela aprove, que é caída. Caída.
São escravos do pecado. Então, ligando os pontos para a nação de Israel tinha um Deus santo, tinha leis justas que conduziam a nação. E os caldeus, tinham isso? Não, estavam nem aí. Estavam vivendo o que aprove o coração deles, destruir mesmo, pecar contra Deus mesmo, querer ser igual a Deus, e é o que eles queriam fazer. Mas a nação de Israel não, tinha um Deus, tinha um rei que era Deus, tinha profetas, tinha coisas maravilhosas que foram feitas através da vida de homens que serviam a Deus e praticavam iniquidade. Pecavam contra Deus como não conhecessem a Deus. Então, Abacuque estava pensando que eles eram justos. Eram justos até o momento que eles estavam sendo justos diante de Deus. Mas estavam sendo mais perversos até mesmo que aqueles que não conheciam a Deus. Porque tinham tudo, irmãos. Tinham tudo. Mas pecavam contra Deus. E nós aqui, crentes, cristãos, nos dias de hoje, não fazemos as mesmas coisas? Pecamos às vezes até pior que ímpios. E não somos mais escravos. Mas Deus, pela sua misericórdia, disciplina. Ele vai lá e corrige. Porque o Senhor é misericordioso, é amoroso. Ele nos corrige. Ele nos ama. Por isso Ele manda a disciplina. Manda esse povo, essa nação, muito mais pecadora do que até mesmo os justos de Israel. Irmãos, quanto maior conhecimento, maior a responsabilidade. Quanto mais o Evangelho é apresentado para nós, exposto para nós, a cada domingo, a cada culto, a cada EBD, a cada lida das mensagens da Escritura, mais apresentado a nós, há mais responsabilidade a nós. A fazer a vontade de Deus. Porque não somos mais leigos. Não somos mais aqueles que não conheciam a verdade. Quanto mais a verdade é exposta a nós, mais Deus requer santidade de nós. Os judeus, eles afirmavam conhecer o Senhor e ainda assim estavam pecando, justamente contra a lei na qual diziam crer. O pecado na vida de um cristão é muito pior do que um pecado na vida de um incrédulo. Percebam que aqui, Abacuque com seu zelo estava sendo impactado por pecados de outros. O nosso pecado não só impacta a nossa vida. O meu pecado, muitas vezes, muitos pecados meus, vai impactar na vida da minha esposa. Vai impactar na vida de igreja, dos meus irmãos que estão ao meu redor. Vai trazer sofrimento. Assim como o pecado de muitos da nação de Israel trouxe sofrimento para aqueles que eram zelosos na nação de Israel. Perceba quão grave é o pecado. Abacuque, ele vai continuar a oração no capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Por quê? Ele não estava querendo essa resposta, irmãos. Ele não estava realmente querendo. Então ele se coloca em torre de vigia, se coloca em vigília, em oração, de joelhos, para que Deus o responda sobre a queixa dele. Não, o Senhor está errado. O Senhor está enviando uma nação que não pode fazer isso conosco. E aí o Senhor responde, ainda diz a ele: escreve a visão e grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Escreve com letras tão grandes, que quando alguém passar correndo, leia essa visão que você teve. Que isso vai acontecer. Vai acontecer. Mas eu não sou injusto. Deus não é injusto. Porque na visão de Abacuque parece que é uma injustiça, usando um povo que é pecador, mais pecador do que eles, para cumprir ali uma missão de disciplina. Mas Deus mostra aqui os 5 ais sobre os caldeus nos versículos posteriores. Porque Deus é soberano sobre as nações. Ele vai julgar sim as nações e vai julgar os caldeus. E vai ser muito pior o julgamento sobre os caldeus. E aí, após essa resposta de Deus a Abacuque, Abacuque entende que Deus é justo. Embora às vezes não compreenda os seus planos. Às vezes quando oramos e Deus dá a resposta a nós sobre as nossas orações, parece que Deus não está entendendo os nossos planos. Parece que o nosso plano é melhor que o dele. Parece, Deus, vou te apresentar aqui, a minha queixa é essa. Vamos fazer dessa forma aqui,
E aí eu acho que você não está entendendo esse ponto de vista, é melhor e muito mais, né, menos dolorido, vamos dizer assim, do que esse plano que o Senhor quer exercer na minha vida. Vamos fazer dessa forma aqui, vai ser melhor. Mas quando Deus mostra, porque vê que Abacuque se coloca em torre de vigia, irmãos, homens e mulheres que se colocam diante na oração, na brecha da oração, realmente insistem em ouvir a voz de Deus, o Senhor responde. O Senhor vai responder um momento e vai mostrar, olha, é isso aqui. Eu sou justo, o meu plano é melhor que o seu. Que Deus poderia muito bem falar, já te respondi, já dei a visão para você. Mas ele se coloca em torre de vigia. Se coloca, fala, vou ficar aqui até o Senhor me responder a minha queixa. Deus, irmãos, Ele é poderoso e Ele age com a sua infinita soberania e sabedoria, um plano muito melhor e maior do que os nossos. Por isso que Deus vai conduzir Abacuque e a nação na fé. Terceiro ponto e último, o Senhor nos conduz por meio da fé. Eu fiz a prova do seminário e aí caiu uma pergunta assim, né? Qual profeta diz, o justo viverá pela fé? Eu já tinha lido Abacuque, né? Mas tinha dado um branco. É que muitas vezes na cabeça vem o quê? Oxe, mas foi Paulo que falou, não? Não foi o apóstolo Paulo que disse isso, não? Mas o próprio Abacuque diz, o justo viverá pela fé. Vai falar ali no capítulo 2 isso. E isso é maravilhoso porque nos mostra que Deus, Ele muitas vezes faz passar por dificuldades o povo, né? Por disciplina, por provação para que cresçamos, sejamos realmente mais parecidos com Cristo, né? Provados de forma que forjados. E aí há um entendimento ao longo dessa forja, ao longo dessas provações, que Deus está conosco. Que Deus está conosco. Que o Senhor tem nos conduzido diante da fé. Abacuque, irmãos, é um homem que vai da dúvida para a adoração. Ele sai da incerteza da sua fé, da sua angústia, para um homem que tem segurança em Deus. Percebam isso. É um homem que sai da dúvida. Ele está em dúvida. Ele sai dessa dúvida, vai para a adoração, sai da incerteza de uma fé, às vezes, que não está entendendo o que Deus está fazendo, de uma angústia que toma o coração dele, para uma segurança em Deus. Versículo 16 e 19, irmãos, do capítulo 3, bem conhecido e muito cantado, porque é um salmo praticamente. Muitos aí até alegam que Abacuque poderia ser um levita, por conta desse salmo aqui. Percebam aí no capítulo 3, irmãos. Reparem, versículo 16. Isso é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso demais. Como Deus age na nossa vida. E às vezes queremos entender de outra forma, mas Deus nos mostra como devemos entender realmente. 16 diz assim: ouviu em meu íntimo, se comoveu. A sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Percebam que foi difícil para Abacuque a resposta, foi muito difícil. Mas ele diz no versículo 17: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é minha fortaleza, e faz os meus pés como os de corça, e me faz andar altaneiramente, diz ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Irmãos, percebam como Abacuque iniciou, angustiado, com o coração totalmente quebrado por conta das coisas que estavam acontecendo em Israel.
além de não estar sendo respondido por Deus, aquela angústia, aquela incerteza de Deus não estar ouvindo ele, parece que estava se escondendo dele, Deus parecia que estava fugindo dele, e Deus vai lá e responde às orações dele, mas não responde de forma que ele deseja, responde de uma forma que ele não entende, não compreende, e ele se coloca de novo em oração, coloca-se em torre de vigia, e quer saber, Senhor, responde minha queixa, responde o que o Senhor disse a mim, eu não estou entendendo, o que o Senhor disse, eu não estou compreendendo. Mas Deus vai lá e responde novamente. E Deus conduz o coração de Abacuque em fé para passar por toda a dificuldade, por toda a tribulação. Porque um homem que escreve um salmo desse, um homem que escreve um cântico desse, que mesmo que não haja alimento, e mesmo que não haja nada, que tudo seja destruído, eu ainda me alegrarei no Senhor. Quem é que pode falar isso, irmãos? Porque o que o Abacuque estava esperando aqui era destruição imensa. É como eu disse, quem queria ouvir aqui de uma nação vindo destruir a nossa aqui? Matar os nossos entes queridos, nossos filhos, nossos netos, avós, ninguém quer isso. É isso que ia acontecer sobre a nação de Israel. Ainda assim, Abacuque escreve, entende. Eu quero falar e concluir aqui para vocês, irmãos, que Jesus é o único que pode conceder essa fé para nós. Ele é o autor e o consumador dessa fé. Ele é o único que pode nos entregar a paz verdadeira, a paz que excede todo entendimento, a paz que prevalece em nossos corações. É Ele que vai nos capacitar, como capacitou Israel, capacitou Abacuque a passar por provações, por disciplinas, por tribulações, por dores na jornada cristã. E assim Ele vai fazer com todos nós aqui, a passar por dores, passar por dificuldades, a igreja passar pela forja, capacitando cada um de nós. Quando entendemos que buscar a Deus não é buscar a Deus só para ser um resolvedor de problemas, Ele resolve problemas, irmãos. Deus resolve problemas. Mas quando buscamos a Deus por quem Ele é, pelo que Ele já fez por nós, passar pelas dificuldades, passar pelas tribulações e provações, não é da mesma forma quando buscamos a Deus só para resolver problemas. John Piper diz assim: glorificamos a Deus quando estamos mais satisfeitos nele. Abacuque aqui tinha contentamento naquela hora, de quem era a fortaleza dele, que não era as circunstâncias, que não era o templo físico, que não eram as coisas visíveis, mas a sua satisfação em Deus. É assim que Deus quer levar cada um de nós, satisfeitos nele. Porque aí pode vir o que for, se há satisfação e contentamento em Cristo, pode ser a tragédia que acontecer em nossas vidas, estaremos com segurança, uma paz que excede todo entendimento. A alegria que o mundo não dá, a paz que o mundo não dá, mas sim aquilo. Amém, irmãos? Creia nisso. Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Amém?